Everything good with you guys? Oi, amor, é tu. Glória a Deus. Glory to God. Quem está feliz com Jesus aí, gente? Those who are happy with Jesus, Amém. scream amen. Amém. Glória a Deus. Amen. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glory to God. O Senhor é bom. The Lord is good. O Senhor é muito bom. The Lord is very good. Apesar Despite de tantas coisas acontecendo, so many things happening, né? Coisas difíceis. some difficult things, Mas ele não deixa de ser bom por causa de nada que acontece. but He does not stop being good because of anything that happens. Enquanto isso, Piri, vai abrindo para mim 1 João 2,15, fazendo favor. We're going to be opening Até 1 John chapter 2, Dois. verse 15. 17. Até o 17. Vocês estão bem? Is everyone good? Amém? Amen. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Eu quero fazer uma pequena introdução aqui. I want to do a small introduction here. E eu tenho certeza And I'm certain que algumas coisas que eu preciso liberar aqui hoje, that a few things that I need to pour out here today, algumas pessoas que ouvirem, some people that hear, talvez elas vão ter um problema they might even have a problem de entender isso. of understanding this. Mas está tudo bem. But everything is well. Eu quero liberar o que Deus tem me alimentado nesses dias. I want to deliver to you what the Lord has fed me with this week, these past few E days. tenho encontrado aqui uma necessidade muito grande And I have found here a very great necessity de abrir mais sobre esses assuntos, to open up more about these topics, falar mais to speak more dentro dos nossos cultos, nosso momento de adoração, de celebração, within our services, within these worships and moments of celebration e que nos prepara that prepare us para um futuro for a future, que seja um futuro de bênção. that it may be a future of blessing. E para aqueles que não entendem o que o Espírito está gritando nesses dias, And for those that are not understanding what the Spirit is shouting out in these days, um futuro bem complicado. it'll be a very complicated future. Todos nós sabemos que nós somos resultado da nossa semeadura. We all know that we are the result of what we sow. Você é aquilo que você semeia. You are what you sow. E as suas características, And your characteristics, seu caráter, your character, ele está fundamentado muito nisso. it is founded very much in this. Se fortalece muito nisso. It is strengthened very much in Naquilo que nós this. semeamos todos os dias. In what we are sowing every E single day. naquilo que recebemos também como semeadura. And also what we are receiving as sowing. Nós temos falado tanto sobre o falar, We have spoken so much about speaking, sobre aquilo que eu falo, aquilo que produz vida ou morte, about that which I say, whether it produces life or death. mas também tem um outro lado, But there's also another que side é sobre aquilo that is about that que as pessoas semeiam em minha vida, which people are sowing que into as my pessoas life, trazem para a minha vida. what people are bringing into my life. Então eu quero literalmente abrir So I literally want to open up esse assunto aqui, this topic here with you, dizendo saying que nós estamos num período muito difícil para nossa mente. that we are in a very difficult time period for our minds. Tem um vazio muito grande que está crescendo. There's a great emptiness that continues to grow. E eu posso ser muito sincera com você. And I can be very sincere with you. O acúmulo de informações The accumulation of information, não tira o vazio de muitas pessoas. it does not remove that emptiness from many people. Acúmulo de informação The accumulation of all this information, não liberta muita gente. it does not deliver many people. Não traz um crescimento para a alma. It does not bring a growth to their soul.
Vamos ler Let us read. até o 17. Pode ler, João. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Aqui Here, há algumas palavras tão fortes, poderosas, some words that are so powerful de alguém que viveu um bom tempo com Jesus. of someone who lived a very good time with Jesus. Alguém que acumulou bastante experiências com Cristo. Someone who accumulated many experiences with Christ. Alguém que se nomeava íntimo de Jesus. Someone who Né? named themselves intimate of Christ. E João era uma pessoa muito amável, John was a very lovable person. uma pessoa muito cuidadosa. Someone who was very A caring. gente entende isso nos livros. And we understand that in the books he wrote. E ele tinha um papel fundamental ali no meio dos 12. And he had a very fundamental role in the midst of the 12 disciples. Ele era amigo íntimo de Jesus. He was the intimate friend of Ele Jesus. sempre era convocado para lugares que Jesus estava apenas com ele e mais 2. He was always called to places where Jesus would go, and it would simply be him and very few others. Então ele sabe do que ele está falando aqui. So he knows what he's speaking of here. Não amem o mundo, nem Do as not- coisas que há nele. Love the world nor the things in it. Se vocês amam o mundo, Because if you love the world, vocês não amam a Deus. then you do not love God. Os maus desejos The evil desires da natureza humana. of human nature. E preste atenção nisso. Pay attention A to vontade this. de ter o que agrada aos olhos. The desire of that which pleases the eyes. E o orgulho pelas coisas da vida. Pride for the things of life. Tudo isso All of these things não vem do Pai, do not come from the Father, mas do mundo. but from the world. E o mundo passa And the world passes. com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. All the things that the people desire and want. Porém, aquele que faz a vontade de Deus But those who are doing the will of God vive para sempre. shall live forever. Vive para sempre. They live forever. E tudo o que eu quero compartilhar aqui hoje é exatamente sobre isso. And everything I want to share here today is exactly about this. Sobre como nós estamos sendo rodeados todos os dias About how we are being surrounded every day pela paixão por esse mundo, by the passion and love for this pelos world, desejos da inclinação da nossa carne the desires of the inclination of our flesh para as coisas desse mundo. for the things of this world. Cada vez mais isso tem crescido. Every day it has continued to grow. E uma das coisas mais tristes And one of the saddest é que things isso não só cresce do lado de fora, is that does not just happen on the outside, mas acontece também dentro da igreja de but Jesus. this also occurs inside of the Church of Eu Christ. quero ler algumas coisas aqui para você, And I wanted to read a few things here que o with you Espírito foi enchendo meu coração sobre isso. that the Spirit filled my heart with about this topic. Vivemos em uma era We live in an era que o que mais está em alta where what is it most high em praticamente todas as plataformas de comunicação in pretty much every platform of communication é sobre como descobrir o nosso potencial. is about discovering our potential. Nunca Never se viu tantas pessoas have we seen so many people desesperadas that are so desperate por destaques for standing e out, nem se ouviu tanto and you have never heard so much sobre a autopromoção como agora. about self-promotion as we hear today. Yes or no? Nós nunca vimos We have never seen tanto falar so much speaking sobre se autopromover como a gente tem ouvido nesses dias. about all of the self-promotion as we've seen in these days. A preocupação com a imagem This worry with
people's mais do image que todos os tempos. more than we've ever lived throughout time. Agora Now está super em alta. is super high. As pessoas estão cada vez mais procurando respostas People are continuously seeking out answers de o que elas podem fazer para se destacar mais em alguma for coisa. what they can do so they can stand out in something. E isso vem crescendo de uma forma assustadora. And this has been growing in a very terrifying Porque way hoje nós temos because os today meios rápidos we have access para to se ways comunicar isso, to make this very para easy to chegar até communicate, você isso. for this to reach you. A mensagem tem sido sempre tudo sobre nós. The message has always been about us. Nos tornamos o centro de nós mesmos We become our own center, e na mesma proporção que se intensificou o menosprezo. and in the same portion that this devaluing of people has Sobre a grown opinião dos outros. about other people's opinions. Da mesma forma, In the same way escute isso, como um surto de loucura, as this como um momento de loucura, moment of craziness, se intensificou também a procura de um potencial de destaque mediante as outras pessoas. the intensity has grown for these people that are seeking this desire to stand out. Escute isso, preste atenção. Pay attention. No mesmo nível In the same level que cresceu that it has o grown, interesse das pessoas this desire of people para menosprezarem, to really undervalue, despise o que as pessoas pensam ao seu respeito, what people think about them, no mesmo nível, in that same level, olha que louco isso, look how crazy this is. cresceu It has also grown também o desejo the desire de que as pessoas for that people te reconheçam. to recognize you. Não é louco? Isn't that crazy? Ao mesmo tempo que somos ensinados In the same way where we are taught a não nos importarmos com aqueles que não nos criticam de uma forma que a gente goste, to not worry about the way people critique us if it's not something that we like, de pararmos de nos importarmos com a opinião alheia. to stop worrying about Escute, other people's opinions about us, da mesma forma que se é ensinado in the same way that that is taught to us, de que os seus ouvidos devem estar tapados where your ears should be para covered aqueles que não dizem o que você gostaria de ouvir, to not hearing the things that people are saying that you don't want to hear. do outro lado, On the com a opposite end, mesma força, with the same com o intensity, mesmo poder, with that same strength, cresce it is growing também also o desejo the desire de que as pessoas vejam for people to see e reconheçam and o recognize quanto você é bom. how good you are. Me diga se isso não é loucura. Tell me that isn't crazy. É ou não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Have you stopped to think about this? Que as mesmas pessoas The same people que motivam os outros that motivate others a menosprezar opiniões sobre to elas despise what people's opinions são are as about them, mesmas they are the same que people ensinam that are que teaching você precisa se destacar that you need to stand sobre out outros. over others, E eles vão reconhecer isso. and they are going to recognize Me that. fala aí, se é eu que estou ficando doida, se é o povo. So is it me that's going crazy, or is it the people that are going Vocês já crazy? tinham parado para pensar nisso? Have we stopped to think about that? Semana passada, Last week, de uma mesma pessoa, from the same person, a mesma, the same na person, mesma ministração, in the same ministry, eu ouvi: I heard, despreze, despise, se afaste das go away, opiniões sobre a sua distance vida. yourself from the opinions over your Poucos life. segundos depois, And several seconds after, invista no seu potencial. invest into your potential, E eles vão ver and they will see o quão você how pode. much you can. Vocês entenderam? Did you Não, understand? porque eu também não. No, because I didn't either. Não está confuso? Isn't it confusing? E essas plataformas de informações And these platforms of information estão em todos os lugares. are everywhere. Todos os lugares. Everywhere.
dentro dos templos, da igreja, inside of churches and temples. tudo que se fala hoje, Everything that is spoken today, você vai dar conta. you can do it. Você pode, You can do it. você consegue. You are capable. Mas um dia, But one você day, pode se deparar you can come face to face com algo with something que você não vai dar conta, where you're not going to be able to handle it, que você não vai poder. that you won't be able to. Como é que vai ficar essa mensagem? So how is this message going to be then? Estou preocupada. I'm worried. Estou muito preocupada. I'm very worried. Se você parar para pensar, é uma absurda contradição. If you stop to think, it's an absurd contradiction Pois estamos sendo ensinados a bloquear because we're being taught to block a out opinião alheia the opinions of others, de tudo que nos é contraditório of everything that's contradictory, e a buscar a atenção but yet to also seek the dos attention olhares alheios of people's attention a respeito in regards da nossa grande descoberta do to nosso potencial. our great discovery of our potential. Vocês estão comigo? Are you with me? Vocês estão entendendo? Are you understanding? Pois é, vai complicar. Yeah, it's going to get complicated. Imagine uma pessoa Imagine someone que não consegue nem uma coisa nem outra. that can't do one or the other. Não consegue nem menosprezar o que fala mal, o que critica. They can't despise the criticisms they receive, Também não consegue explorar o seu potencial. but they also can't explore their potential. Como é que ela fica com todas essas informações? How does this person handle all this information? Frustração. It's frustration. Frustração. It leads to frustration. Meu Deus do céu. My God. Queremos cada vez mais We want more and more independência dos outros. independence from other people. Mas ao mesmo tempo, Yet at the same time, é ou não é? right? Desejamos revelar nosso potencial We desire to reveal to others our e potential sermos recompensados por isso. and to be rewarded for that. Posso te falar o que Deus me falou? Can I tell you what God said to me? Isso é uma loucura diabólica. This is a diabolical craziness. Muito sorrateira. Muito quase perceptível. It's very subtle. It's very people are not noticing it Porque isso está sendo pregado nos altares da igreja. because this is being preached on the altars of churches. E não estou nem aí se quem for ver essa pregação me jogar pedra. I don't care if those who end up watching this later end up casting stones at me. Eu vim aqui cheia do Espírito Santo para quebrar isso aqui, pelo menos aqui hoje, não I came here filled with the Spirit to break this here in this place today. Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, When God started speaking to me about eu não this, conseguia parar de chorar I couldn't stop crying para ver o estado que as pessoas estão. to see the state people are in. E eu comecei a analisar algumas coisas And I started analyzing a few de things pessoas que eu admiro, because there are people that I admire, que eu sigo that I follow em redes sociais, on social media, que isso está acontecendo. that this is happening. Porque as pessoas se transformaram em pessoas de destaques. They became people who now stand out. E elas acham que todo mundo precisa seguir o conselho delas. And they think that everyone needs to follow their advice. Precisa seguir o modelo de vida delas. They need to follow their way of life. Precisa fazer o que elas fazem. They need to do exactly what they do. Deixa eu te falar. Let me tell Deus you, tem uma história para cada um de nós. God has a story for every single Deus one of tem uma us. história para cada um de nós. God has a story Vou for falar de every novo one of pra us. você I'm going to entender. say it again so you can Deus tem uma understand. história para cada um God de has a nós. story for every Para single one cada of um us. de nós. For every single one of us. Cada vez mais. More and more. Nós estamos contradizendo o que as escrituras dizem. We are contradicting what the scriptures Cada tell vez us. mais More and more. somos ensinados We are taught a buscar o que este mundo pode to oferecer, seek out what this world o can que esse offer us. mundo pode promover. What this world can promote for us. Queridos, Beloved, acordem, wake up. acordem, Wake up. porque o príncipe deste mundo Because the prince of this world está se movendo com is muita inteligência, moving with so much com intelligence, muita velocidade. with so much speed. E Jesus falou que, olha, pode ser que eu vou ter que perder alguns aí. And Jesus said that at some point I might have to lose a few. Porque os nossos olhos Because our eyes
estão colocados em coisas are erradas. placed on things that are wrong, Estão colocados em motivações are erradas. placed in wrong Porque motivations. tudo que alimenta o nosso ego é Because satisfatório. everything that feeds into our ego, Se alguém chegar perto de você e profetizar, if someone comes up to you and starts você vai prophesying, conquistar. oh, you will conquer, Você vai ir além. you will go beyond. É um tal de ir além que eu não sei que onde que fica esse além, gente. There's so much beyond that I don't even know where this beyond is right now. O além para mim antigamente é quando a pessoa morria. Beyond for me was when somebody would die. Cadê seu pai, Débora? Where's your father, Eu vou Deborah? te dizer hoje, eu posso dizer, foi pro além. I can tell you today, he went to the beyond. Cadê sua mãe, Débora? Where's your mother, Deborah? Mamãe tem poucos meses, foi pro além. Mom, a few short months ago, she went to the beyond. E eu tenho certeza And I'm certain que por mais que você ame Jesus, that as much as you may love não tem Jesus, ninguém aqui com intenção de ir pro além. there's no one who is desiring to go to the beyond. Não é verdade? Isn't that true? Hoje não se ouve mais palavras. Today we do not hear words. Pare, Stop. pense. Stop to think Se o que você está fazendo está correto. if what you're doing is correct. Porque a mensagem Because the message do alimento that's feeding para o ego the ego, cresceu and now it's grown sem que se percebam. without being O understood. diabo está trazendo uma loucura, The devil is bringing this craziness, um espírito opressor. this oppressive spirit, Porque se eu não sou, that if I'm se eu nothing, não faço, if I don't do things, eu não represento nada para then Deus. I don't represent anything for Eu não God. sou nada nessa terra. Then I am nothing on this earth. Diga comigo, Say with me. a sociedade está doente. Society is sick. Fala aí para a pessoa que está Say it perto to de the person você. next to you. Say, Diga, a society is sociedade sick. está doente. Depois que a pessoa consegue chegar ao alvo, After someone reaches their goal, o alvo que ela desejou tanto, this goal that they desired so much, escute isso, listen to this. vai haver outras ambições. There will be other ambitions. Esse desejo desenfreado This desire de ser algo to be para que something os outros percebam, so that people can recognize us. também está trazendo muita solidão. That is also bringing a lot of isolation and A loneliness. oratória da era, essa é a oratória da era, é a fala da era. This is the message of the times. Se a parte das pessoas que não contribuem para o seu Get away from people that are not contributing to your growth. crescimento. Alguém já ouviu isso aqui? Has anyone heard this here Alguma vez before? na sua vida? In your life? Have you heard it? Passando nas redes sociais? Going through social media. Se afaste Get away das pessoas from people que não contribuem that are not going to para o contribute seu crescimento. to your growth. Você já ouviu ou não já ouviu, gente? Have you heard it or Você not? já ouviu isso? Have you heard it before? Alguém já ouviu isso? Has anyone heard this before? Em altares de igreja, In the altars of em assuntos de churches, podcast, in podcasts, em pastores, pastors, líderes, leadership of the como é que churches, chama? Coaches, even life te coaches, ensinando isso. teaching you Se this. afaste das pessoas que não contribuem, Distance yourself from people who are not que going to não contribute, colaboram that do not para o collaborate seu towards crescimento. your growth. É verdade ou mentira? Is it truth or is it a lie? Hã? Eu quero te perguntar uma coisa. I want to ask you something. Você pode perguntar para quem está do seu lado. And you can ask the person next to you. Diga assim, tá tudo bem. Is everything okay? Mas e Jesus? But what about Jesus? Onde fica nesse conceito? Where is Jesus in this correction? Hein? Vamos ler Filipenses, We're going to read in Philippians capítulo 2. chapter 2. Vamos andar aí um pouquinho de 5 a 11. We'll go from verses 5 through 11. E nós vamos entender onde que Jesus está
for us to understand where Jesus no is meio desses in conceitos. the midst of this Que parece counseling, this muito advice certo. that seems very correct. Parece muito correto. It seems very correct. Mas a Bíblia aponta um outro caminho. But the Bible is pointing another path. E em nome de Jesus, And in the name of Jesus, em nome de in Jesus, the name of nós Jesus, precisamos ter o entendimento, we need to have the understanding, não de um líder, not of a leader, não de alguém que é um treinador, not of someone who is a personal trainer, mas alguém but someone que tem domínio, that has the o dominion, verbo vivo, the living o word, Senhor dos senhores, the Lord of o lords, Criador dos céus e da terra. the owner of heavens and earth. Nós temos que estar baseado naquilo que Ele quer, We need to be based on what he desires. tá bom? All E right? eu vou te falar com você antes de a gente ler esse And I'm going to tell you before we even esses read versos. this, cada vez mais more and more, se aumenta it is growing. as doenças, The sicknesses que as pessoas se isolam, that people are isolating vivem themselves, oprimidas, they live oppressed, vivem cativas. they live captive. Por quê? Why? Chegou um ponto Because the point has para a come maioria dessas pessoas for that majority of these people que vivem como se fosse uma religião, that live as if it was a religion. esse investimento da seu potencial, dos, né, This investment into your das suas potential habilidades. and their abilities, Elas estão sozinhas, they are alone porque ninguém presta para estar perto delas mais. because no one is worth having by their side anymore. Você já conversou com alguém que é cheio de si? Have you ever spoke with someone who's very self-centered? Você não conversa, You don't have a você conversation. só ouve. You just hear. Você não tem oportunidade de falar. You don't have the opportunity to talk. E às vezes quando você abre a boca para falar And sometimes when you go to open your mouth, algo tão importante, say something so important, a pessoa não está olhando nem para você. the person's not even looking at you. Ela não está ouvindo o que você está falando. They have no idea what A you're gente estava saying. falando sobre isso, né, nego? We were talking, Pastor Gerald and I E were talking muda de about this. assunto. And then they changed the subject Antes de você terminar. before you can even finish. E se você perguntar para ela, And if you ask them, você ouviu o que eu te disse? did you hear what I told you? Não pergunte porque ela vai passar vergonha. Don't ask because they're going to get embarrassed. Está uma tristeza. It's very sad. Vamos ler? Let's read Versículos 5 a 11. verses 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and, coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those of earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Uau. 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 Mais um testemunho de alguém que viu o que ele era. Yet another testimony of someone who saw who he was, Entendendo quem ele era. understanding who he was, Nem que fosse por visão. even if it was by vision, Nem que fosse por um momento. even if it was for a moment. Alguém que teve um encontro com Jesus tão fantástico. Someone who had an encounter with Jesus that was so fantastic, Entendeu toda a história de Cristo. understood the entire story of Entendeu todo o Christ, comportamento de Jesus. all of the behavior of Jesus. Mesmo sendo Deus, Even being God, ele não se comportou na terra como Deus. he did not behave himself on earth as Muito God. pelo contrário. Very much the Ele se opposite. esvaziou de si He emptied himself e se transformou em and transformed servo. into a servant. Em servo. As a servant. Ele não tinha uma ideia de ser e aparecer melhor do que as pessoas. He had no intention of showing himself off and being better than Ele não others. tinha uma ideia de chegar em um lugar e ser o cara do momento. He had no intention of showing up to places and being the man of the hour. Como assim? How so? Onde ele chegava acontecia milagres? Because everywhere he would go, miracles Como would happen. assim?
What do you mean? Onde ele chegava, o que ele falava chamava atenção. Wherever he would go, he would speak and it would call the Onde ele attention of the chegava, crowds. acontecia algo sobrenatural. When he arrived, the Do que você supernatural está happens. falando, Débora? What are you talking Eu estou about? falando que a intenção de Cristo I'm saying that the intention of não era se Jesus levantar, was not to lift não up, era se orgulhar, was not to be não era prideful, sobressair was not to stand diante de out necessidades amongst de pessoas necessities simples. of people Muito pelo that were contrário. simple. Much the opposite. Era chegar It was to e arrive transformar a vida dessas and pessoas transform the lives of these people que não tinham para onde ir. that had nowhere else to go. Vocês se lembram Do you remember quando Jesus estava no jantar? when Jesus was at a dinner? O anfitrião se escandalizou, o dono da The casa. owner of the house was scandalized Quando aquela mulher pecadora vem para os pés de Jesus. when that sinful woman comes to the feet of Vocês Jesus. se lembram disso? Do you remember this? Vocês se lembram disso? Do you remember E this? vocês se lembram o que foi falado no coração daquele homem? Do you remember what was said in that man's heart? Ah, se ele soubesse Oh, if he knew quem é esta mulher, who that woman ele is, não deixaria que essa mulher o tocasse. he would never let this woman touch him. É isso. That's E Jesus olha para ela and then Jesus looks at her e ele vê nela and he sees in her o que o anfitrião poderoso não podia fazer por ele. what this powerful homeowner could not do for him. Eu cheguei na sua casa. I arrived in your home. Você não me recebeu como uma visita especial. You did not receive me as a special Você não lavou guest. os meus pés. You did not wash my Mas feet. essa mulher But this woman está aqui who is here todo esse tempo, this entire chorando, time, crying, lavando os meus pés washing e my enxugando feet com os teus cabelos. and drying him with her hair. A mulher inconveniente para aquele homem. That woman was inconvenient to the A homeowner. mulher que não ajudaria a crescer em nada. That would never help him grow in anything. A mulher que não tinha uma boa A influência. woman that had no good Que não influence, tinha poder that had no power para estar ali do lado de Cristo. to even be by Christ's side. Não tinha poder, não She tinha had no nome, power or name. não tinha nada para She oferecer. had nothing to offer. Ela estava ali. She was there, E a pessoa que foi aceita por Jesus, and the person that Jesus accepted simplesmente simply foi aquela mulher, was that woman, aquele ato. that act. Será que nós não estamos andando na contramão Are we not walking against the grain do Evangelho? of the gospel? Meu Deus, My God. que o Senhor tenha misericórdia de Lord, nós. have mercy on us. Será que nós estamos fazendo Are we doing já nesta terra here on this earth uma rebelião, a uma rebellion, grande rebelião a great rebellion contra os estatutos de Cristo? against the statutes of Christ? Será quando a gente vai acordar? When are we going to wake up? Será quando a gente vai olhar para tudo isso e vai dizer, When are we going to look at all this out there and say, independente de quem seja, independently of who it independente is, de como está vindo, independently how it's arriving to us, para trás de mim, Satanás. behind me, Satan, Eu não estou com essa bola toda. I'm not rolling with this. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. I'm here to do the will of my Father. Nós estamos correndo um risco de ir para o inferno dentro das igrejas. We are running the risk of going to hell inside the church. Porque o que as pessoas estão escolhendo é menosprezar Because aqueles que não podem te ajudar. people are learning to despise those who cannot help you. Eu vi uma pessoa de muita influência I saw someone of great influence ministrando sobre isso aqui nos Estados Unidos. ministering about this here in the United States. Rapaz, cara, isso é complicado. It gets complicated Porque são pessoas because it's people de peso, of weight. pessoas que têm nome, People who have a high name. pessoas, se elas falarem um aleluia, For this person, upon saying hallelujah, parece que o aleluia delas é melhor do que o nosso. it's like their hallelujah is better than ours Por causa do brilho do nome. because of the shine upon their name. E essa pessoa pregava And this person was preaching para umas 2.000 pessoas. to about 2,000 people. E a pregação foi em cima disso. And the preaching was upon this.
Saia de perto de pessoas Get away from people que não somam com o seu propósito. that do not add to your purpose. Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus emptied himself. Não tentou ser igual a Deus. He did not try to be equal to God. Ele tinha uma linha de raciocínio completamente diferente do que está sendo pregado hoje. He had a rationale that's completely different than what people are preaching today. Coloca lá, mesmo livro aí, mesma carta. Capítulo 2, o verso 1 a 4. In the same chapter of Philippians 2, we're going to be looking at verses 1 through 4. Nós estamos cada vez mais subindo os degraus da arrogância, We are every day climbing the levels of arrogance, indiferença, of indifference, por causa do desespero de desejarmos sermos reconhecidos. because of this desire of wanting to be recognized. Pode ler, é o 2, de 1 a 4. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Uau! Ei! Uau! Tem alguém comigo aqui? Is anybody here with Uau! me? Uau! Wow! Uau, que contraditório! How contradictory! Que contraditório! How contradictory! Por favor, ouça as pregações, mas vai analisando as escrituras. Please, as you're listening to preachings, analyze the scriptures. Que contraditório! How contradictory! Por tudo aquilo que temos ouvido, Everything that we have been por tudo aquilo hearing, que temos sido ensinados. everything that is being Que taught. contraditório! How contradictory to Se the word. existe alguma exortação em Cristo, If there is any exhortation in alguma Christ, consolação de amor, any consolation of love, alguma comunhão do Espírito, any fellowship of the Spirit, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, if there is rapaz, any affection or mercy, uau! Então completem a minha alegria, so complete my joy, tendo o mesmo amor, having the e same love, sendo unidos de alma e de being mente. united in mind and soul, Mente! in the mind, same Meu mindset. Jesus amado, não façam nada por interesse Do not do anything under selfish ambition. pessoal ou por vaidade. Do not do it for pride. Jesus toma conta da nossa vida. Jesus, take hold of our lives. Mas por humildade. But through humility, Aqui chego eu no ponto here's where I get to my point, que nos confronta, that it confronts que nos us, coloca no nosso devido lugar, that puts us back in our que nos place, coloca no devido sonhos do Senhor. that puts us back into the dreams of God. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, Do nothing through selfish ambition or mas conceit, por humildade. but in lowliness, Cada each one, considerando os outros superiores a si mesmos. considering others better than himself. Ei! Esqueceram de ler essa parte, tá? They forgot to read this part. Não tendo em vista somente os seus próprios Do not have in mind only your interests, interesses, mas também but also dos outros. the interests of others. Não tem alguma coisa errada? Isn't something wrong? Tem alguma coisa errada. Something's wrong, E nós precisamos corrigir. and we need to correct it. Nós precisamos corrigir isso aqui o mais rápido possível. We need to na correct nossa this vida. as fast as possible. Não é sobre você, é sobre o que Ele quer. It's not about you, it's about what he Não é wants. sobre você, é sobre Ele. It's not about you, it's about him. Não é sobre aquele que quer que crescer, que seja o último. About the one Que to seja grow to be the last. aquele que serve. The one who serves.
menosprezar, to despise, eliminar eliminate da sua lista de convívio from your list of your quem circle não contribui para o seu crescimento. those who don't contribute to your Oh, growth? so wrong. I'm sorry. Tá errado. Me desculpa, mas está errado. I'm sorry, but it's wrong. E essa mensagem And this message está sendo is being de uma forma muito, mas muito sorrateira. is being spread very subtly. Porque o que se fala Because what's e said como se fala, and how it's said quem fala and those who speak it, apresenta um comportamento de vitoriosos, they present this behavior of de pessoas victoriousness. bem entendidas. People who are very well E são understood, pessoas people cheias de sabedoria. that are full of wisdom, São pessoas cheias de conhecimento. people full of understanding and São knowledge, pessoas de influência. people of São influence, pessoas de milhares e people milhares. of thousands and thousands. Engraçado, sabe? It's funny, Que as mesmas pessoas that the same people que pregam a mesma mensagem that preach the same message são aquelas que precisam que as suas igrejas estejam cheias para ouvir o que eles têm para falar. are those that need their churches to be filled so they can hear that very Vocês não word. acham isso estranho? Don't you think that's a little weird? Se você está aí If you're there ensinando teaching que você precisa dispensar algumas pessoas da sua vida, that you need to let go of some people in your life, comece o seu então, a sua chamada solo. your Só você e você. your solo calling, just you and you. Eu vi uma pessoa de influência esses dias no Brasil, I saw in these past few days someone of influence in Brazil dizendo: saying, faça contato com os grandes. make contacts with great people Dessa forma, in that way, porque só os grandes because only the great vão te transformar também em grande. can also transform you into being great. Uau! Aonde a gente vai parar? Where are we going to end up with that mindset? Esse momento que nós temos aqui This moment that we have here é tão precioso, is so precious. que não pode ser cheio de nós mesmos e sim do que Ele quer para nós. There cannot be filled with our desires, but with what He Eu wants. nunca vi altares I've never seen com altars tantas pessoas with so many people falando delas mesmas, speaking about falando themselves, do que elas são capazes, speaking of what they are falando do capable que já of, aconteceu na vida delas. speaking about what has Eu happened in nunca their vi em minha lives. vida inteira I have never seen in my whole altares life altars que são centralizados that are na centralized pessoa que está falando, in the person naquilo speaking que ela é, and who they naquilo que ela are, representa. what they represent. Esses dias eu ouvi uma pregação de alguém. These days I heard a preaching from someone, Filho, filha, son, de alguém daughter, famoso, it was of de someone alguém. famous. Eu nunca tinha ouvido essa pessoa, visto essa pessoa I had never ministrar. seen this person minister before, E a ministração foi exatamente and the ministering was this. sobre ela mesma. It was all about themselves. Rapaz, você sabe por quê? You know why? Porque cresceu nesse ambiente. Because they grew in that environment. E eu vou te falar, parece bacana, And it seems real good. parece testemunho, It seems like a parece testimony. impactante. It seems Mas o que impactful. menos se fala hoje é sobre as verdades das Escrituras. But what is spoken the least about E eu is the não vou truth of the generalizar gospel. antes que alguém jogue pedra. Eu não vou generalizar isso. I'm not going to generalize this before someone casts Tem lugares stones. que tem um remanescente de Deus ali Because there dentro. are people and Tem places lugares that are the que são fiéis às Escrituras. that are faithful, the E remnants esses of God, lugares são os lugares que mais lutam. the places that fight the most. Mais lutam. But they really Porque não fight conseguem abrir mão da verdade. because they cannot give up the truth. Não conseguem se envolver com a modernidade. They cannot involve themselves with this modern thinking. Informações All this information que destroem that destroys os princípios the principles que Deus plantou em nós. that God has planted Eu in estou us. preocupada com isso. I'm worried with Eu estou this. terminando, queridos. And I'm finishing off.
essa sede não vai parar, tá? This thirst will not stop. Né? Não para. It doesn't Se stop. você conquistar algo aqui, você vai querer mais. Se você tem um público de seguidores de 1 milhão, você vai querer 2 milhões. If you have a following of 1 million people, your desire will be to have a following of 2 million. Você já viu? Have you seen it? Pessoal que chega no Instagram ou no Facebook com a plaquinha. People that get on Instagram, Facebook with the little plaque. Alcançamos 1 milhão. We've reached 1 million Mas followers. nosso alvo é alcançar 2 milhões. Now our goal is to reach 2 million people. Vocês já viram, gente? Have you seen it? É ou não é? Right? Yes! Por quê? Why? Porque essa sede Because this thirst é da terra. belongs to Ela the earth. não é saciada. And it is not something that Ela is não é satisfied. saciada. It is not Não vem satisfied. me dizer que é para distribuir a mensagem do evangelho, porque não é. Don't tell me it's to disperse the message of the gospel, Não because é. it's E not. nós sabemos muito bem que não é. It's not, and we know very well Nós it's not. sabemos que existem outros interesses We atrás know that disso. there are other interests behind that. Nós sabemos. We know. Até quando nós vamos viver uma vida de escravos de informação? Until when will we live as slaves to information? Ei, até quando nós vamos viver dependendo de uma ideia mágica para mudar a nossa sorte? How long will we depend on this magical idea to change our luck? Ele veio, He came abriu mão and gave up do título de Deus, the title of God, se esvaziou de tudo isso emptied himself of all of e this, se transformou em servo. and transformed himself to a servant. Essa prisão da dependência, This prison of porque é dependency, prisão because it is a de prison estar em evidência. that is very well evidenced. Deixa eu te falar, Let me show você you. está achando que o coronavírus foi ruim? You think coronavirus was bad? Você acha que a pandemia You foi think that the pandemic a pior de todas? was the worst of them all? Nós estamos vivendo uma pior pandemia do século. We are living the worst pandemic of the century. A pandemia The pandemic da busca of por seeking, destaques. of this standing out, this fame. Essa é a pandemia. That is the pandemic. Bem-vindos à pandemia, Welcome to the pandemic. que só vai acabar And that'll only end quando Jesus when Jesus dá o fim de tudo isso aqui. gives the end to all Porque of this isso here só on vai earth. piorar. And it's only going to get worse. Mães que Mothers expõem seus filhos, that expose their children, ganham patrocínio em cima de filhos, gaining sponsorships upon their children, pais que abandonam o fathers seu trabalho, that abandonam o seu abandon their trabalho, jobs, abandonam a profissão, abandon careers, porque a filha de 5 anos because their 5-year-old está daughter valendo uma fortuna dentro de casa is winning a fortune in the house com os vídeos que faz. with the videos they make. Vocês estão achando que isso é de Deus? Do you think that's of Tem God? alguém aqui pensando que isso é de Deus? Does anyone here think that's of Se God? você é tal, eu tenho uma péssima notícia para te Because if you dizer. think so, I have horrible news. Isso é a ideia mais brilhante de Satanás nesses That is the últimos most tempos. brilliant idea Satan has ever had. Nunca se viu Never have we seen tanta criança so many children sobrecarregada, overwhelmed, sobrecarregada, cheia overburdened, de responsabilidades, full of responsibility. porque precisam fazer o vídeo da semana, Oh, because we have to do the video for the week. porque se não bombar aquela semana, Because if it doesn't go off that week, perde. yeah, you lose. Vocês ouviram falar desse pandemia do Sephora? Have you heard about this pandemic of Sephora? Vocês sabem como isso começou? Do you know how this Você started? sabe como que as crianças começaram a invadir essa loja de cosméticos? Do you know how kids sabem? started invading Alguém this sabe? cosmetic store? Quando alguns produtos para crianças começaram, essa loja começou a representar produtos para criança. Because when this store started presenting products for children, E algumas mães and mothers, inteligentíssimas very intelligently, expuseram as suas filhas placed their daughters fazendo doing o seu rotina, their fala? makeup o routine, seu skincare. their skincare Teve routines. criança que com um vídeo alcançou mais de 1 milhão de views. Kids that with one video reached more than 1 million views.
A loja de Sephora começou a ser invadida pelas crianças. Sephora was invaded by children. Hoje é um problema para os vendedores, Today, it's a problem for sellers porque eles deixam a loja completamente devastada. because they leave the stores completely devastated. E uma das crianças And one of the children que mais teve seu vídeo visualizado, that had one of the biggest videos out on the internet, ela começou a receber mensagens horrorosas, they started receiving horrible messages, tenebrosas. terrible E messages. se eu não me engano, essa menina tem 11 anos ou 12 anos. I'm pretty sure this girl is either 11 or 12. E essa mãe foi comunicada. And this mother was reached out E to. alguém quis trazer um conselho para essa mãe. And someone wanted to bring counsel to this mother. E o conselho da pessoa And this não agradou a advice mãe. was not pleasing to the mom. E sabe o que a mãe disse? Do you know what the mom said? O importante The important part é que está trazendo isso para casa. is that it's bringing in the bank. Se vocês ouvirem, se vocês lerem If you go and look o que this essas up, pessoas estão falando com essa criança, seeing what people are commenting about this child, nós precisamos de pensar we need to think nos nossos conceitos, about daquilo que nós achamos que é correto ou que é errado. what we think is right and wrong. Porque eu sei que o céu está bravo. Because I know heaven is angry. E eu sei que essa mensagem nem todos gostam de ouvir. I know this message is not something everyone likes to hear. Vocês se lembram de Jesus e o jovem rico? Do you remember Jesus and the rich young adult? Vocês se lembram? Do you remember that story? Vocês se lembram qual foi a parte da história Do you remember the part of the story que o cara ficou triste? where this guy became sad? Ele mostrou tudo legal para He Jesus. showed everything very nicely to Jesus. Ele mostrou a sua capacidade de servir He Jesus. showed off his capacity Ele to serve mostrou Jesus. que ele sabia He showed that he knew da lei. the law. Ele sabia dos princípios. He knew the Como principles nós sabemos. in the same way we know. Ele revelou isso para Jesus. He revealed all this to Jesus, Ei, mas Jesus parou ele em um momento. but Jesus stopped them for just a moment. E Jesus faz ele olhar para um lado que ele não estava acostumado a olhar. And Jesus made him Ei, look presta to atenção. something he wasn't used Presta to looking atenção. at. Pay attention. Seguir Jesus Following Jesus é olhar para o lado que a gente não gosta. is to look at the side we don't like. É estar com pessoas que não nos It's favorecem. to be with people that do not favor É us. estar com pessoas que não podem nos ajudar financeiramente. It's to be with people that can't help us É estar financially. com pessoas que não vão fazer nada para nos levantar. It's to be with people who will not be able to do anything to lift us up. Isso é seguir That Jesus. is following Jesus. Tá tudo trocado. Everything is Isso opposite. não sei pra você, mas pra mim é desesperador. I don't know about you, but for me, it's very despairing. Tá tudo certo com você, filho. Is everything well with you, Você sabe son? tudo. You know everything, Mas faz o yes. seguinte, But look at this. enfia a mão no bolso. Put your hand in your pocket. Começa a andar pelas ruas. Start going around the Procura aqueles streets. que não têm. Look out for those who don't have Procura anything. aqueles menos beneficiados. Seek out those less benefited. E os ajude. Help them. A Bíblia diz que ele saiu dali The Bible said that man left triste. saddened. Talvez alguns de vocês vão sair daqui hoje triste. Maybe some of you will leave here today after this Alguém que vai message me ouvir vai saddened. ficar triste. They're going to hear this Mas and eu não be tô nem saddened. aí. But I don't care. Esse é o evangelho de Cristo. Because this is the gospel of Essa é a Christ. verdade de This Cristo. is the truth Não of é Christ. sobre o meu potencial. It's not about my potential. Não é sobre a minha capacidade. It's not about my Não é sobre os capacities. meus argumentos. It's not about my Não é sobre o arguments meu cabelo. or my não é hair sobre a minha roupa. or my Não é clothes. sobre as minhas coisas que eu uso aqui pendurado na orelha. It's not about the earrings I use. É sobre Ele. It's about Him. É sobre Ele. It's about Him. Sobre Ele. It's about Him. Cara, a Renata sabe,
Inclusive, ela até que me deu esse curso. Eu estava muito ansiosa para fazer um curso. I was very anxious. Renata was telling me about this Ela me presenteou. class that she gifted me. E vou te falar, And I'm going to tell you, não custou barato não. it wasn't cheap. E aí, eu sou muito emocionada com as coisas, And I'm very emotional about certain things porque eu gosto de aprender. because I love to learn. Sou uma pessoa que você sempre vai ver que eu estou fazendo upgrade nos meu conhecimento. You'll see that I'm always trying to do a little upgrade on my knowledge. Eu adoro aprender. I love to learn. Quanto mais eu aprendo, melhor, The more I learn, the better. porque eu tenho para dar. Because then I have more Eu to aprendi give. isso. E estava na parte, eu gosto de um curso maravilhoso, And it was a wonderful class. fantástico, Fantastic. poderoso. Very powerful. Mas chegou uma parte desse curso But it arrived to this one part que of eu the course fiquei praticamente 3 dias, 3 lições, that I basically spent 3 lessons me ensinando como tomar banho, como lavar cabelo, como fazer escova. Gente, teaching myself how to Como fazer bathe, minhas how to unhas. do my hair, my nails. se eu quiser um curso daquele, eu vou aí fora. If I want a class like that, I'll go out into the world and find something. 3 lições 3 whole lessons para pastoras, for pastors, ensinando como tomar banho, como se teaching them how to bathe, how to take care of themselves, how to present themselves. jogar as roupas velhas fora. Throw out the old looking clothes. Eu fiquei tão triste, I was so sad porque eu conheço pessoas because I know people que vivem de roupas doadas. that live off of donated clothes. Quando você vê aquele glamour na sua frente, And then you see this glamour being presented to you. aquele cabelo bem, sabe, rico, That hair that's so expensive to get as done. unhas lindas. Beautiful nails. Eu me lembrei daquelas que eu conheço que I remember those that I know não tem condições nem de ir numa manicure fazer a that unha. don't even have enough money to just get a simple manicure done. Eu falei, Deus, And I said, God, que vazio que eu tô sentindo aqui agora. how empty I'm feeling right now. Uma plataforma With a platform que era para te treinar para ser guerreira do Senhor. that's meant to train you to be a warrior for God. E eu não estou desfazendo do que a pessoa fez ou criou na história, na carreira. And I'm undoing everything that this person has been through. Oh, I'm not undoing everything Misericórdia. this person that has done. Que estou Everything they've been through, dizendo everything they've lived. É que tem muito mais para revelar Because there's so much more to be revealed do que detalhes than details tão desnecessários como that are so esses. unnecessary like this. Nós estamos recebendo informações desnecessárias. We are receiving information that is just E o que eu estou aqui para te unnecessary. dizer é fique mais atento às informações que What I estão want to tell entrando. you is to pay more attention to the information that's being presented to you. Ser seguidor é uma coisa. To be a follower is one thing. Viver o padrão de Cristo é uma coisa. To live the standard of Christ is one thing. Agora, querer viver um padrão But to want to live the standard de autopromoção of self-promotion, já é um padrão fora da mentalidade de Deus. that is a standard that's outside of the thoughts of God. Cuidado Be careful com o que você está se alimentando, with what you are feeding yourself com on, o que você está sonhando. with what you are dreaming of. Muito cuidado. Be very careful. Qual que é a verdadeira imagem What is the true image que nós estamos nos empenhando para revelar ao mundo nesse that tempo? we are desiring to show the world here on this Pense earth? aí. Qual é a verdadeira imagem What is the true que image você está se empenhando that you are wanting to display para revelar para o mundo? and reveal to the world? O que você quer revelar? What do you want to O reveal que to the você world? quer revelar? What do you want to reveal to them? Qual será a intenção What is the intention que está escondida por trás dessa that revelação? is hidden behind this revelation? Eu tenho saudades I miss dos intercessores the intercessors que estão escondidos e ninguém vê. that are hidden and nobody sees or knows who they are. Eu tenho saudade daqueles que choram pela madrugada I miss those that cry throughout the night e não revelam para ninguém. and yet do not reveal to others Passaram
a noite em claro só clamando pela that they vida de alguém. spent the whole night crying out to God for someone's life. É nesse campo que eu fui treinada. That's the field that I was trained in. Eu tenho saudade I miss do amor ao próximo. the love that people had for one another. Eu tenho saudade de quando a nossa imagem I miss the time when our image buscava ser associada somente à imagem de Cristo was seeking to be like the image of e Christ de ninguém mais. and no one else. Eu tenho saudade I miss quando a gente gritava nos cultos when we would shout que in o Senhor services cresça e que eu that the diminua. Lord would grow and that Eu I tenho diminish. saudade. I miss. Eu tenho saudade. I miss it. Quando você ouvia alguém ministrar a palavra, When you would hear someone minister the word of God, não era sobre os seus sucessos, and it wasn't about their success. não era sobre as suas conquistas, It wasn't about what they've conquered. não era sobre a sua aparência, It wasn't about their appearance. mas era sobre a mensagem revelada de Cristo. But it was the revealed message of Onde Christ, a imagem do homem não era centralizada nas mensagens. where the image of man was not the center focus of the Onde a message, mensagem era Jesus, era Jesus, era Jesus, where the message era was Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu tenho saudade I miss do bom pastor the good shepherd ser o centro being the de center todas as coisas. of all things. Vou te falar uma coisa, I'm going to tell you something muito rápida para já terminar. very quickly so we can finish. Nós vamos chegar num tempo We will come to a time que nós vamos ser proibidos that we're going to be prohibited de orar para certos tipos de enfermidade. from praying about certain sicknesses. Escute isso, escute. Listen to this, please. Tá? Você vai guardar isso que eu estou te falando. You're going to remember this, save Porque this, isso está vindo e você vai ouvir isso. because this is coming and you will hear No this futuro in the próximo. future, very soon. Escute, Listen to this. nós estamos caminhando We are walking para um tempo towards a time onde nós não vamos poder orar para certos tipos de doença, where we will not be able to pray over certain types of sicknesses que vai ser because bullying, it's considered bullying. tá? Eu conheço I mães know mothers que têm filhos com alguns certos níveis de dificuldade, that have children with certain levels of em algumas difficulties, áreas in certain diagnosticados por algo, areas where they've been diagnosed with something. e no começo And in the beginning, eu vou orar e Deus vai fazer o negócio acontecer. I'm going to pray Você and sabe God de will que eu make tô it falando. happen. Eu vou orar porque eu creio que Deus pode entrar. I'm going to pray because I believe God can enter. Eu vou orar porque eu quero ver o milagre de Deus acontecer na vida do meu filho e da minha filha. I'm going to pray because I want to see the miracle happen. Eu não aceito esse diagnóstico. I do not accept the diagnosis. Eu não aceito essa circunstância. I do not accept the circumstance. Eu não aceito, Deus. I do not accept it. Passaram-se os anos. The years went by. Alguma coisa não aconteceu Something did not do happen jeito que a pessoa visualizou. the way the person visualized. E hoje And today, a pessoa precisa the person needs viver to live entendendo que understanding aquela doença that sickness, é uma doença que Deus gosta dela. it's a sickness, it's a disease that God likes it. Cara, é duro It's tough ouvir alguém dizer: to hear someone say, Deus gosta do meu problema. God likes my problem. Você não está ouvindo isso I'm not hearing na this clínica, in the clinic, no hospital. in the Você hospital. está ouvindo isso nas igrejas. Acorda, igreja. It's happening in churches. Acorda, igreja. Wake up. Acorda, igreja. Wake up. O diabo está manipulando as informações. The devil is manipulating O diabo information. está atando as mãos da igreja. He is tying the hands of the church. Porque tudo está virando crime. Why is everything a crime now? Tá mais fácil It's easier você lidar com as enfermidades for you to deal with a sickness or a disease do que orar contra elas. than to pray against it.
aonde nós vamos chegar? Where are we going to end up? O que nós estamos fazendo como igreja What are we doing as a church para calar a boca to shut do the mouth príncipe deste of the mundo? prince of this earth? Sabe, no meu tempo, And in my time, o anúncio the announcement dos cultos of the services era assim: was like this. traga os doentes, Bring the sick. traga os endemoniados, Bring those who are traga demon-possessed. as pessoas que têm insônia, Bring those who have traz os insomnia. oprimidos, Those who were oppressed. traz os aleijados, Those who were traz os disabled. cancerosos, Those who have traz cancer. os cegos, Those who are traz os blind. mudos, Those who are traz os mute. surdos, Those who are deaf. porque aqui Jesus vai fazer um milagre. Because Jesus will make the miracle happen here. Você sabe o que está acontecendo? Do you know what's happening now? Que eu sei que vão falar mal do que Because eu vou falar aqui. I know people are going to speak bad of what I'm A about to igreja say. está trazendo profissionais The church is bringing professionals para te explicar, to try to para te explain ensinar a lidar of how to deal com aquilo with that. que Jesus That Jesus pode curar. said he can heal. Ei, aonde nós vamos chegar? Where are we going to end up? E para que ser igreja? Para que ser Why be a igreja? church? Para que ser igreja? Why be a church? Se eu não posso representar o nome do meu Deus. If I cannot represent Se the eu não name posso of my declarar o God, que Ele pode fazer. if I cannot declare what he Se eu can fico com do, medo if I'm afraid dos processos. of the Se eu processes, fico com medo I'm dos afraid profissionais. of professionals, Por que que Jesus why does Jesus nos ensinou para nascer de novo? teach us to be born again? Por quê? Why? Por quê? Why? Porque do jeito que você estava não estava legal. Because the way you were was not good. Não estava bom. Was not good. Entendeu? You Você está understanding? entendendo? Are you understanding? E por que que você quer permanecer do mesmo jeito? So why do you want to stay the same? Porque Why? o novo nascimento This new birth, é mudar a rota da sua vida. it is changing the route of your O life. novo nascimento This new birth é mudar os costumes. is to change the O novo customs. nascimento This new birth é mudar a is mente. to change your mindset. O novo nascimento é mudança. New birth is O change. velho vai That embora. the old is E gone. agora é um novo caminho. And now it is a new path. Olha para quem está do seu lado, se você pode. Look at the person next to you if you can E diga, Ele quer que você morra. and say, I want you to Ele quer die. que você morra. I want Ele, you to die. Ele, Jesus. He, Jesus. Jesus quer que você morra. Jesus wants you to die Porque Ele tem algo melhor para você. because he has something better for you. Ele tem algo melhor para He você. has something better for you. Ele tem algo melhor. He has something better for you.